Bom dia, mercado global de terça-feira. Os conflitos no Médio Oriente estão a afetar as economias em todo o mundo, com o preço do petróleo a atingir máximos diários. Os analistas temem agora que o mundo seja empurrado para uma nova recessão. O pior dos cenários é apenas previsível se a Arábia Saudita também for afetada. Tunísia, depois Egito, agora Argélia, Iémen, Líbia e Líbano. As revoltas sucedem-se e o mundo sente as consequências da procura pela liberdade. O petróleo é o principal centro das atenções, uma vez que os preços não param de subir e as previsões apontam para a continuação da tendência. Só no Médio Oriente e Norte de África produz quase 40% do ouro negro a nível mundial. Os economistas não acreditam numa recessão mundial, apenas se países como a Arábia Saudita entrarem em convulsão, cenário que por agora está afastado. Aliás, dizem os especialistas, os problemas teriam que durar meses, já que no mundo existe bastante cru distribuído. O ouro e a prata estão também em forte alta e o preço dos alimentos não para de subir. Na Europa, as atenções viram-se para o perigo da inflação. O BCE vai manter a taxa nos 2% e, caso isso não seja possível, ameaça aumentar as taxas de juro. As consequências seriam o aumento do preço do dinheiro e a respectiva subida do custo do crédito. A subida de $10 no preço do petróleo representa uma subida de 0,2 pontos percentuais na inflação. As conclusões são do banco UBS, que analisou as consequências da subida do preço do petróleo na Europa, numa altura em que o preço por barril continua nos 3 dígitos. Inflação no curto prazo e deflação. Problemas com uma reportagem que dava conta que a subida de $10 no preço do barril de petróleo representa uma subida de 0,2 pontos percentuais na taxa de inflação, uma estimativa do banco suíço UBS, que diz que o impacto mais imediato da escalada do petróleo reflete-se nos preços da energia, mas a longo prazo pode também ter um efeito contrário, ou seja, um efeito de deflação. É uma reportagem que pedimos desculpa por não estar nas melhores condições, mas que voltaremos a retomar neste mercado global. Olhando ainda para o petróleo, o preço do cabaz dos 12 crudos mundiais, que serve de referência ao OPEP, ultrapassou ontem a barreira dos $100. O preço é sempre divulgado um dia depois da sua fixação. Desta vez chegou aos $100,59, acima dos $99,11,8 da passada sexta-feira. A subida, que se tem acentuado nos últimos dias, foi impulsionada pelos conflitos no Médio Oriente e no norte de África, com especial destaque para a Líbia. Em causa estão os receios de que as exportações do país, num total de 1,5 milhões por dia, sejam afetadas pelas suspensões da BP, State Oil, Total e Eni. A confirmar-se as piores estimativas, o mundo vai assistir às maiores interrupções do fornecimento de petróleo desde a Segunda Guerra do Golfo. E os receios de que os conflitos na Líbia possam estender-se a outros produtores de petróleo estão a puxar pelos preços. Em Londres, o barril de Brent, que serve de referência às importações nacionais, avança 0,85% para os $106,64. Em Nova Iorque, o barril de crudo dispara 8% para os $93,11. Em 6 anos, José Sócrates melhorou a balança comercial com a Líbia devido às boas relações com o governo de Gaddafi, mas com o aumento da instabilidade no país e a possibilidade de queda do regime, há negócios em risco de não se concretizarem. É o caso do entendimento que permitia à Galp explorar petróleo no país. Entre 2006 e 2010, as exportações portuguesas para a Líbia aumentaram 70%, enquanto as importações cresceram apenas 38%. Embora o saldo da balança comercial seja negativo, a aposta de Sócrates neste mercado foi clara. Visitou a Líbia 4 vezes em 6 anos, recebeu Gaddafi em Lisboa durante a Cimeira com a África, abriu uma embaixada em Trípoli e assinou um acordo de cooperação que prevê a criação de empresas mistas. Em 2008,
2008, a Galp assinou um memorando de entendimento com a Libya Africa Investment Portfolio, detida por fundos soberanos geridos pelo próprio Gaddafi. O acordo permitia à Galp explorar petróleo na Líbia e previa investimentos conjuntos no resto do continente africano. Mas este acordo dificilmente será cumprido com o aumento dos protestos que reclamam o fim do regime. Também a portuguesa Cabelt tinha em vista uma fábrica de fibra óptica em parceria com a Libya Telecom e o BES comprou 40% do capital do Banco Aman em 2010. Mas o setor que mais tem apostado na Líbia é o da construção e engenharia. É o caso da consultora Consulgal, da construtora Bento Pedroso e do grupo brasileiro Odebrecht. Perante o agravar das tensões, tanto o BES como as construtoras já retiraram os funcionários do país. Em estúdio para analisar estas e outras notícias está, como sempre, às terças-feiras, Bruno Costa, analista da GoBulling. Bruno, muito bom dia. Começamos inevitavelmente pelas notícias em torno do petróleo. Como é que se resolve estas subidas a todos os níveis do crudo? É difícil de resolver porque tem, enfim, reminiscências geopolíticas e de perturbações, portanto, sociais e políticas internas e, portanto, à partida será muito difícil de conseguir resolver no curto prazo. Esperamos que as coisas, enfim, se resolvam pela melhor maneira, sem a necessidade de intervenção externa, enfim, fosse dos Estados Unidos ou da Comissão Europeia ou da União Europeia. Esperemos que não seja necessário essa intervenção, porque isso tornaria as coisas, enfim, ainda mais graves no curto prazo. Já sabemos que o custo diário para Portugal tem aumentado em cerca de 4,3 milhões de euros por dia, em termos de fatura energética de Portugal. Enfim, que já temos uma dependência energética bastante grande, de cerca de 80% a 90%. E, portanto, isso torna-nos particularmente permeáveis a este tipo de situações. Sendo que já temos o barril de petróleo acima daquilo que era previsto, nomeadamente no orçamento do Estado português. Largamente acima, portanto, estava projetado à volta dos 78, 79 dólares por barril. Portanto, neste momento, isto deverá, enfim, obrigar a um outro tipo de ajuste orçamental ou reforço ou introdução de novas medidas que permitam, enfim, atenuar o efeito negativo nas contabilidades públicas e nacionais desta medida. De facto, não sabemos ainda muito bem qual é que vai ser o impacto, mas estima-se que, por exemplo, com o petróleo ou com o Brent acima dos 100 dólares, possa existir um acréscimo na inflação em cerca de 0,5% ao ano. Se as coisas já dispararem para cima dos 110 a 120 dólares, o efeito na inflação tende a ser cerca de 1,5% em 2011 e o que para algumas economias 2012. acaba por ser ainda mais gravoso, porque já estão a lutar contra níveis de inflação considerados elevados nesta altura. Exatamente. Nomeadamente os emergentes. Exatamente, e principalmente porque, enfim, as declarações dos membros do Banco Centrais valem sempre o que valem. Pode também ser uma tentativa de alguma maneira contribuir para que o euro, ou uma eventual valorização do euro por uma expectativa de aumento futuro das taxas de juros ou de antecipação dessa inversão de política monetária, possa também atenuar um pouco o efeito das subidas dos mercados internacionais. Porque se assistirmos a um movimento que estamos a assistir, por exemplo, na sessão de ontem e de hoje, em que o dólar se valoriza face a praticamente todas as moedas, e, portanto, o euro registra uma queda significativa. Hoje tinha uma queda à volta de uma figura e meia, portanto estamos a falar de uma queda bastante significativa. Nesta altura o dólar e a libra estão a ser uma espécie de ativo de refúgio, à semelhança do que tinha acontecido, por exemplo, com o ouro. É uma das explicações, pelo menos, para esta desvalorização de hoje e dos últimos dias da moeda única. Sim, é uma das expectativas. Enfim, há várias coisas que aconteceram nos últimos dias, desde as próprias eleições no Hamburgo, que também alguns analistas começaram a tirar com cenários de que isto potencialmente diminuiria, enfim, o consenso alemão em torno da posição futura que a Alemanha venha a tomar em março, relativamente à liberdade de intervenção da Alemanha, à sua participação, e também à possibilidade ou não do Fundo Europeu vir a comprar obrigações, e, portanto, temia-se que isso também impactasse negativamente na economia da zona euro e fez-se sentir também um pouco no euro. Mas o mais importante seria, enfim, de alguma forma, que
internamente, portanto, dentro dos membros do Banco Central Europeu, tenho algum receio que, se a subida das taxas de juros se motivar-se simplesmente por este facto, que possa ter efeitos potencialmente ainda mais recessivos, porque temos visto que o crédito mal barato tem estado a aumentar, temos visto também algumas instituições financeiras alemãs com algumas dificuldades. O caso, por exemplo, do STLB, que tentou colocar dívida no mercado e não conseguiu, enfim, colocar dívida nas melhores condições, nem encontrar interesse suficiente mesmo dentro do território nacional alemão. E, portanto, isto tenderia a agudizar um pouco mais os efeitos das medidas de austeridade que estão previstas e, para o caso de Portugal em particular, seria ainda mais danoso. E pode criar definitivamente o efeito de que se tem falado nos últimos tempos, a estagflação, com as economias a crescerem, não todas, mas pelo menos algumas a crescerem muito pouco, outras é impossível a recessão técnica, como é o caso de Portugal, e com níveis de inflação já considerados bastante elevados. Sim, são um cenário potencial cada vez mais provável, atendendo ao decorrer e à velocidade do aumento dos preços das matérias-primas. Definitivamente esse é o cenário mais provável para o curto prazo. Bruno, olhando para estas notícias, estes conflitos, alguns analistas têm vindo, não a dizer de forma muito objetiva, mas a dar a entender que para já o problema ainda não é muito sério, que poderia tornar-se realmente sério ou mesmo a sério se atingisse a Arábia Saudita. Parece-te que o facto de estar a atingir a Líbia e da Líbia exportar 1,5 milhão de barris por dia, que te parece ainda um problema assim não muito sério? Bom, para nós, Portugal, é definitivamente um problema sério, porque o próprio Egito já acabou logo por limitar muito à partida. Exatamente. Do ponto de vista do comércio externo, ou seja, das nossas exportações, não impacta de uma forma muito relevante. Estamos a falar de um peso à volta de 0, abaixo dos 1%, muito abaixo dos 1%, não chega sequer a 0,5%. Portanto, o nosso saldo de balança comercial é até negativo, em cerca de 300 milhões de euros. Ainda assim, portanto, era estratégico, era uma área estratégica, todo aquele Magreb. E, portanto, estávamos a crescer de uma forma bastante significativa. Ajudaria-nos, de certeza, se as coisas não tivessem acontecido, a recuperar a nossa capacidade exportadora lá fora. Relativamente ao impacto que isto pode vir a ter ou não noutros países, em particular países que tenham um maior relevo em termos daquilo que é a produção, neste caso. Exatamente, neste caso a Arábia Saudita, não podemos excluir esse cenário ao ritmo que os acontecimentos estão a proliferar. Inclusive, de tal forma, as notícias que correm dão também conta de uma tentativa, por exemplo, de um governo que não tem nada a ver com aquela região ali à volta, diretamente, embora tenha em termos de comércio externo, que é também a China, e a forma como a China está a gerir estas informações e a forma como passam estas informações. A imprensa internacional estava a apontar que a China estava a divulgar, por exemplo, que na Líbia eram gangsters que estavam a promover este tipo de situações, e obviamente que a forma como a informação passa para a China e passa para algum destes tipos de países que têm um controle mais apertado da informação e que têm uma situação política interna também, embora não se saiba de forma que isto possa impactar, mas tendencialmente as consequências poderiam não ser as mais positivas.